na ação, Filipe Luís deu uma declaração após o empate Flamengo versus Fluminense de que é muito mais fácil destruir do que construir, né? E isso deixou os tricolores muito emocionados, né? Eles estão chorando até agora, reclamando, falando que o Filipe Luís decepcionou o coração deles. É complicado, né? Mas ele falou algo que é óbvio, né? O Flamengo sempre parte para cima. Os outros clubes têm a tendência de se defender com maior intensidade, se assim a gente pode falar. Em relação ao mercado da bola, Cleiton negou renovação com o Flamengo. Flamengo encaminhou a contratação de um novo técnico, de um técnico português, para assumir o time sub-20 rubro-negro, só que ele ainda não assumirá o time na Libertadores da categoria. Falando sobre lesão, Alexandro, infelizmente, teve uma lesão detectada e vai ficar de molho por mais ou menos 2 semanas. E a Adidas fez realmente um lançamento surreal. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, nesse início de março, começa a Libertadores Sub-20. O técnico Kleber dos Santos, ele que será o treinador nessa Libertadores, até porque já está muito próximo o começo da competição. Só que o Flamengo está encaminhando a contratação do Nuno. É um técnico que ficará no lugar do Kleber dos Santos após a Libertadores. Esse técnico é um técnico português, foi indicado pelo José Boto, já foi auxiliar dele e já foi auxiliar também de vários outros técnicos. Por causa dessa filosofia, né, que o Filipe Luís fala muito nas coletivas, para que a base ela possa jogar igual o time profissional, pelo menos na parte tática, e quando o jogador subir, ele já ter uma noção ali do que ele precisa entregar dentro de campo para o time principal. Então, por causa disso, o Flamengo está fazendo essa mudança para esse outro técnico, tá? Kleber dos Santos continua, mas esse técnico ele já teve passagens no Estrela. Todos esses clubes que eu vou falar para vocês são de Portugal, então teve o Estrela, 1º de Dezembro, Odivelas, Pinhanovenses, Alves, Porto, Paço Ferreira e também o Braga. E depois ele teve na função de 2016 a 2019, né? E o ponto alto da carreira dele foi como auxiliar da Roma, né? No time principal da Roma. Ele, chegando no time do Flamengo, ele alinhará junto com o Filipe Luís o estilo de jogo para os jovens sempre terem ali na consciência deles o que entregar, o que fazer em relação a funções dentro de campo. Então, em relação ao técnico é isso, Kleber dos Santos continua, pelo menos na Libertadores, para o Flamengo não mudar a filosofia muito profundamente antes dessa competição importante, e após essa competição, tudo dando certo na negociação, será o novo técnico do time sub-20. E nação, vejam esse manto da Adidas, né? Para mim, esses mantos Icon que a Adidas lança todos os anos são mantos assim surreais, né? Mais um lançamento surreal, bem legal esse manto. Ele vem predominantemente na cor vermelha, com o escudo do Flamengo, o CRF, né? No peito, com a logo da Adidas também, de uma maneira ali diferente, né? A gente vê que os mantos Icon, né? Quando eles fazem, a Adidas faz para o Flamengo, são mantos ali diferenciados, não é um manto de jogo, os jogadores não vão usar, é um manto exclusivo para os torcedores, tá? E o preço dele deve estar numa média assim de R$400, né? Porque os Icons eles vêm com um preço mais alto. Então é aquilo, né? Vários torcedores elogiando, tá? Que a gente pode ver pelas redes sociais. Queria saber a opinião de vocês também. Se vocês gostaram desse manto, para mim ficou nota 1000, né? Tanto o short quanto a camisa do Flamengo. Ficou top demais. E vão comprar? Mesmo por esses valores? É um valor caro, mas dá para parcelar no cartão de crédito. E é isso que muitos torcedores estão falando, né? Irmão, vou parcelar, não adianta, porque esse manto ficou nota 1000. Na minha opinião também ficou excelente. E não esqueçam de botar aqui embaixo do vídeo a opinião de vocês. Era apenas uma curtinha aqui para mostrar esse lançamento brabo da Adidas. E nação rubro-negra, após o empate, pífio empate, né? Frustrou nossas expectativas. O Flamengo jogou contra o Fluminense. Eu estava achando que o Flamengo iria voar no jogo, ia mandar muito bem contra o Fluminense. A partida foi uma partida muito chata, muito travada, poucos chutes a gol e o placar não saiu do 0-0. Prejuízo maior para o Fluminense.
Para o Flamengo, que está lá em cima na tabela, a classificação já está muito palpável. Para o Fluminense, a classificação está muito difícil. E o Felipe Luiz, ele falou, né, que o Fluminense não tinha aquela responsabilidade que o Flamengo tem de partir para cima, não tem tantas cobranças. Foi mais ou menos isso que o Felipe Luiz quis dizer. Vamos abrir aspas aqui para o Felipe Luiz, para o técnico do Flamengo. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. Então, é mais fácil destruir do que construir. Pô, ele falou isso. Algo normal, né, galera? Pô, todo mundo sabe que se o Flamengo não partir pra cima, não jogar aquele futebol abafando o adversário, né, comandando o jogo, a torcida cobra. Foi isso que ele quis dizer, né? O Flamengo tem mais responsabilidade. Aí os caras ficaram desesperados, né? Os comentários dos tricolores são impagáveis. Abrindo aspas aqui para um tricolor chamado Rates. Sempre respeitei muito Felipe Luiz, perdeu completamente o meu respeito, por isso aí que ele falou, desconhecimento total de futebol, e ele foi desleal, cutucando um rival à toa. É bom lembrar que ele jogou a vida toda com o Simeone, né, que era muito defensivo. Os caras ficaram incomodados pra caramba, né? Os caras conhecem a carreira do Felipe Luiz, né? Outro aqui, ó. Jogou no Atlético de Madrid a vida toda, com o ônibus estacionado na frente do gol, em todos os clássicos contra o Real Madrid e também contra o Barcelona. E agora tá chorando porque o Fluminense não se abriu pro Flamengo fazer gol. Deve ser chato não ter ganho de nós, né? Cara, e por aí vai. Então os tricolores ficam muito incomodados, né? Eles têm uma admiração pelo Felipe Luiz, que é um técnico admirável. Acredito eu que em algum ponto de sua carreira o Felipe Luiz chegue a técnico da seleção brasileira. Não agora, deixa ele aqui por muito tempo no Flamengo, mas é um cara que está mostrando que ser técnico e ter a nacionalidade brasileira não quer dizer que seja um mau técnico, que seja um técnico defensivo. O Felipe Luiz está vindo para mostrar que técnico brasileiro, se tiver coragem, pode fazer o que o Felipe Luiz está fazendo, mas tem que estudar bastante. E aí os caras ficarem incomodados porque o Flamengo tem que se impor, né? Tem que partir para cima e que é mais fácil destruir do que construir. Realmente a gente viu um time do Fluminense mais defensivo e o Flamengo tentando as jogadas com uma insistência maior do que o Fluminense. E o Fluminense jogando principalmente no contra-ataque. Então, galera, em relação a essa reclamação, esse choro, né, eu só posso dizer uma coisa. A verdade, ela dói, mas parece que tá doendo muito mais nos tricolores. E aí, o que vocês acharam da declaração do Felipe Luiz? Foi uma declaração tão polêmica assim para os tricolores ficarem se remoendo todo, chorosos, se lamentando como estão? Ou vocês acham, assim como eu, que é uma declaração normal, que ele falou principalmente em relação à pressão que tem pela torcida do Flamengo, e para mim, nada demais o que ele falou do Fluminense. Sua opinião é importante, não esqueça de botar ela aqui embaixo do vídeo. E sobre o departamento médico do Flamengo, o jogador Alexandre ele saiu de campo no primeiro tempo contra o Fluminense com um problema de lesão, né? Parecia não estar mancando muito, mas como ele é um jogador experiente, ele já se ligou, né? Qualquer situação, o Felipe Luiz ele passou para os jogadores, qualquer situação de incômodo em partidas do Campeonato Carioca, por favor, já se retirem de campo, já não se sacrifiquem, né? Porque a gente precisa de vocês, principalmente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e o Felipe Luiz ele falou, né? A prioridade é o Brasileirão. Então, em relação a essas lesões, o Felipe Luiz até comentou no final do jogo. Pô, que bom que ele se lesionou, entre aspas, que bom, né? Que ele se lesionou no Campeonato Carioca, porque a gente não pode perder esses jogadores importantes em campeonatos como o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Então é isso, né? Felipe Luiz fazendo o que os torcedores pedem para fazer há muito tempo, deixando um pouquinho de lado o Campeonato Carioca, não priorizando o Campeonato Carioca, não sacrificando os seus jogadores, falou também do Arrascaeta, né, do De La Cruz, falando, cara, a gente tem que controlar a minutagem desses jogadores, não adianta a gente ter esses jogadores no Campeonato Carioca e chegar na Libertadores, que é o principal torneio, a gente tem um jogador que não está 100%. Então, essa é a filosofia do Felipe Luiz, e por causa disso, o Alexandre já quando ele sentiu um incômodo, ele já saiu de campo, né? E depois de exames, foi detectada uma lesão 1, né? Um problema ali muscular no Alexandre, mas uma lesão de grau 1. E essa lesão de grau 1
demora em torno de 2 semanas para poder o atleta se curar. Agora, imagina se o jogador permanecesse em campo, se sacrificasse, pô, beleza, ia se sacrificar, ia jogar, ia aumentar a lesão, né? Ia piorar em relação ao tempo de retorno. Então, eu achei uma atitude legal do Alexandro, um atleta muito experiente, né? Ele já passou por várias e várias situações parecidas, então, quando ele sentiu algo, mesmo que pequeno, ele já saiu de campo. Parecia até que não estava lesionado, parecia que estava passando mal. Eu entendi até que ele estava querendo vomitar, alguma coisa assim, mas não. Ele estava com uma pequena lesão já se iniciando, né? E por causa disso ele meteu o pé com muita inteligência, com muita sagacidade. Então, é isso em relação ao Alexandre. Daqui a 2 semanas volta. Em relação também ao Felipe Luiz, as suas prioridades, já está bem notório que a prioridade não é o Campeonato Carioca, né? Com certeza, quando chegar no mata-mata, naquela fase decisiva, aí o time principal entra. Mas nesse momento não é necessário. A gente pode estar jogando com um time misto, né, sem sacrificar os jogadores e ainda com uma chance gigantesca de classificação na próxima fase. É isso, lutando pelo título da Taça Guanabara. E agora mais uma curtinha aqui sobre o mercado da bola. O Cleiton, zagueiro do Flamengo, ele recebeu uma proposta para renovação de contrato, né? O Flamengo entrou em contato ali com os representantes do atleta, só que os representantes, eles negaram qualquer tipo de renovação, né? A gente sabe que o Braga tá de olho nesse zagueiro do Flamengo e ele só tem contrato até o final do ano de 2025. A staff do atleta falou pro Flamengo que mesmo o jogador sendo elogiado por vários técnicos, ele não tem oportunidade, né? Entra técnico, sai técnico e o Cleiton ele continua sem ter as oportunidades que ele queria no time principal. Então, até por causa disso, também lógico, né, gente? Tem uma proposta do Braga. Ele só tem contrato até o final do ano, né? Alguns meses a mais de contrato. No meio do ano já pode assinar um contrato gratuitamente. Acredito eu que o Braga já tenha conversado com a staff do atleta e falado, pô, não renova contrato pra gente não ter que pagar nenhuma multa pro Flamengo, e aí a gente dá uma luva bem legal pro jogador, né? Dá aquelas luvas que é como se fosse uma multa, mas como não tem que pagar pro clube, fica pro atleta. Então, acredito eu que o Braga já tenha conversado com a staff do atleta e sinalizado algo do tipo, tá? E realmente o Cleiton também tem razão, né? Não tem oportunidade no time principal do Flamengo. Existe o João Vitor também, que está chegando no time principal. A gente deseja boa sorte para o Cleiton, tomara que ele tenha mais oportunidade para mostrar seu futebol. É um grande zagueiro, tá? Jogador que arrebentou na base. Já tem algum tempo que ele está no time profissional, não vem tendo muitas oportunidades. Teve algumas no começo do Campeonato Carioca e o Flamengo fica nessa de aguardar, né? Será que o atleta vai mudar de opinião, vai tentar renovar com o Flamengo, caso o Flamengo ofereça uma renovação, ou realmente o Cleiton só ficará até o final do ano e depois ele partirá para algum clube, né? Em Portugal tem clubes querendo o jogador e o Braga é um desses clubes. Então é isso em relação ao Cleiton. Por enquanto ele não aceita uma renovação com o Flamengo e eu queria muito saber a opinião de vocês. Por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação, tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima e fui!